Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional, o nosso ambiente diário de prosperidade. A prosperidade vem através de nós tomarmos a decisão da constância, mantermos a constância nos nossos aprendizados, nos nossos hábitos, nos nossos conhecimentos. E para que nós possamos manter a constância, nós estaremos aqui hoje com a nossa CEO, Celiane Cabral, especialista em terapias integrativas, que estará aqui hoje falando sobre a identidade é construída por linguagem interna e experiências repetidas. Celiane, primeiramente, dá aqui um abraço aqui para os nossos alunos de Teresina, que nesse final de semana decidiram tomar a decisão de estar aqui conosco no ICP Academy, no Nexo e nos demais treinamentos e seminários do ICP. Sejam bem-vindos todos vocês. Aqui é um ambiente de prosperidade diária. Bom dia, Celiane. Vamos prosperar? Bom dia, negreiros. Vamos prosperar sim. Bom dia a todos vocês que estão conectados aqui no ICP Academy. Essa conexão com o ICP Academy, ela tem uma extensão muito importante, que é uma grande conexão com você mesmo. Todo esse conteúdo do ICP Academy é uma possibilidade de você se conectar ainda mais com você. Essa é a realidade. É por isso que é tão importante você começar a compreender sobre a potência que são as conexões que a gente faz na nossa vida. Então, imagina você tendo essa predisposição ou investindo durante o dia 1 hora do seu tempo dentro do ICP Academy. Tirando 1 hora por dia para visitar essa plataforma onde você vai encontrar conteúdos que vão somar para você realmente ter uma vida próspera, uma vida efetiva, uma vida de decisão, uma vida onde você pode escolher diariamente como viver essa vida. Sejam todos muito bem-vindos. Aí os novos alunos, né, que estão aqui de Teresina, que decidiram, se disseram esse sim. Para quem já viveu o Nexus, sabe o tamanho da importância da constância, de você estar constantemente se dizendo esse sim, constantemente vigiando mesmo essa pessoa que você quer se tornar, que você quer se transformar, essa pessoa que você olha e diz assim: eu mereço mais, eu quero ter mais. E esse mais, ele precisa ser quantificado, precisa ser identificado. Você quer ter mais o quê? Você quer ser mais o quê? Então, dar nome a isto é muito importante. Por quê? Porque quando você nomeia, você constrói dentro dessa nomeação o quê? Uma direção. Você sabe para onde você está indo. E se você não sabe para onde está indo, o que que acontece? A nossa mente que não para nunca, ela vai te levar para qualquer lugar. E ela vai identificar que qualquer lugar serve. Ou seja, se eu não tenho a minha direção definida, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. E aí nós vamos, antes de eu iniciar especificamente a aula, eu quero que vocês agora tragam à consciência de vocês o seu senso de utilidade no mundo. Você é uma pessoa útil no mundo? Como que você sabe que você é uma pessoa útil? Para que e para quem a Celiane serve? Para que e para quem o Mauro José serve? Para que e para quem a Olívia serve? Alguma vez vocês já se fizeram essa pergunta? Qual é a utilidade que você tem dentro da sua vida para esse mundo? O que está acontecendo com alguns jovens no momento? Eles estão muito distante dessa identificação da sua utilidade no mundo. Por quê? Porque alguns estão presos, né, a um conteúdo tecnológico
e eles estão ficando muito dentro de casa, né, dentro dos quartos. Eles têm conexões virtuais, eles investem muito tempo jogando, né, em plataformas de jogos e eles estão se distanciando deles mesmos. Porque tudo aquilo que vira excesso na nossa vida, os excessos da nossa vida só nos distrai, não nutre nada, tá? Os excessos são utilizados como distração. Então, eles vão se distanciando deles mesmos e da suposta realidade do mundo, como ter uma profissão, construir uma família, né? Então, tudo isso são coisas que eles vão se distanciando. Então, eles também não reconhecem a própria utilidade deles, o que que eles estão fazendo aqui. Associado a isso, eles também não têm sonhos. Por quê? O que que faz com que a gente sonhe? É quando a gente descobre a nossa utilidade. A gente começa a construir sonhos de acordo com aquilo que a gente acredita que a gente dá conta, que a gente pode fazer, que a gente pode construir. Então, o sonho e a utilidade andam juntos. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é um dado que está me chamando muito a atenção agora, nesses últimos 3 meses, na quantidade de adolescentes que eu estou atendendo em consultórios em processos terapêuticos. Eles estão bem distantes de reconhecer as suas utilidades e estão muito sem sonhos, tá? Você quer ser. Lembra, a gente era criança, algumas pessoas perguntavam para a gente: o que que você quer ser quando você crescer? E a gente já tinha ali um pensamento na nossa cabeça. As primeiras respostas a gente queria ser o que o nosso pai era e o que a nossa mãe era. Depois a gente foi vendo que não, né? Que a gente podia ser outras coisas. E se a gente gostasse muito de uma professora, a gente ia querer ser uma professora. Mas a gente tinha essa noção de construção de sonho, né? A gente ia construindo. Hoje, com essa acomodação, e essa suposta segurança de ter uma casa, de ter uns pais que, que vão prover esse filho, independente da idade, e são adolescentes que já estão passando para a fase adultas. São adolescentes de 18, 19 anos, né? Então já estão mais próximo da fase adulta do que da própria adolescência. Então eles estão meio assim que dentro de uma bolha de que não. Tem sonho? Qual o teu sonho? Não, não sei, né? Quer ser o quê quando crescer? Não, não sei ainda, né? Por quê? Porque estão investindo muito tempo numa distração. Que distração é essa? Ai, tem muitas. Nós adultos, já hoje, né, fazendo parte desse meio, a gente também está investindo muito tempo em distrações. E tem uma distração poderosíssima aí, que a gente tem na mão, né? Que são os acessos às redes sociais e aos conteúdos que chegam hoje pelo WhatsApp. Então, vamos começar a prestar atenção também nessas distrações, tá? Porque os excessos só distraem, não nutrem. Dentro das aulas do ICP Academy, as aulas do ICP Academy duram 1 hora e é uma aula que nutre. Por quê? Porque conversa diretamente com a sua identidade, com quem você é. Agora eu vou entrar no tema da aula. Quando a gente fala de identidade, tá? Nós não estamos falando apenas do seu nome, da sua profissão, do seu papel social. Nós estamos falando exatamente do que você construiu sobre você mesmo ao longo da sua vida. Você já parou para pensar que se você olhar para a sua vida sem o viés do certo e errado, tá? Imagina você olhando para a sua vida, todas as experiências que você já teve, sem o julgamento do certo e errado.
O que aconteceria se a gente fizesse pelo menos uma vez por dia esse exercício de olhar para a nossa vida, para todas as experiências que a gente viveu, sem o julgamento do certo e errado? Por que que é tão difícil para algumas pessoas responderem à pergunta do quem sou eu? Ou por que para algumas pessoas, quando vai responder quem sou eu, ela responde o nome e a profissão que ela exerce, os papéis que ela tem? Talvez a resposta mais profunda ou a resposta que mais defina você diante dessa pergunta seja aquela resposta automática, aquela que vem sem você racionalizar, sem você colocar dentro da caixinha do certo e errado. Por quê? Porque você não é o que aconteceu com você, correto? A gente não é o que aconteceu com a gente. Então, o que que a gente é? Como é que a gente forma essa resposta do quem sou eu dentro da nossa identidade? Todos nós temos uma identidade. Essa resposta, ela não nasce de uma escolha consciente, tá? Essa resposta, ela é formada por dois pilares principais. Primeiro, a sua linguagem interna. Olha só, daqui para frente, depois dessa aula, você não vai ter mais dificuldade de responder essa pergunta, porque essa resposta ela surge, primeiro, da sua linguagem interna e depois das experiências repetidas na sua vida. Todos vocês que se disseram esse sim por algum motivo e buscaram compreender quem é você, começaram a compreender e a buscar algumas respostas de entender você mesmo, ou seja, você disse sim para o autoconhecimento, eu quero me conhecer mais. Todos vocês que buscaram esse caminho do autoconhecimento, por que que vocês buscaram? Porque vocês começaram a ter uma relação com essa linguagem sua interna muito grande, não é assim? E que horas, em que momento da vida essa linguagem interna, ela passa, ela deixa de ser apenas uma vozinha e ela começa a gritar dentro da gente? Mais ou menos entre os 35 e os 40 anos de idade. Essa voz começa a fazer muito barulho. Por que que eu digo isso para vocês? Porque quando eu pego os pacientes em consultório que eles vêm por conta própria fazer terapia, é nessa faixa etária que a maioria se encontra, entre os 30 depois de 35 anos. E o que traz essas pessoas para a terapia? Olhar para trás e não ficarem satisfeitos com os resultados que estão gerando para a vida hoje. E que por algum motivo tem algo dentro dessas pessoas que conversa com elas e diz assim: você não dá conta sozinho. Você precisa de ajuda. Tem que buscar alguém. Aí as motivações são inúmeras. Às vezes a motivação é um conflito no relacionamento, às vezes a motivação são conflitos familiares, às vezes a motivação é o relacionamento com os filhos, às vezes a motivação é uma crise financeira, às vezes a motivação é a pessoa olhar para si e não reconhecer
as suas utilidades, né? Porque eu tenho também pacientes que chegam para a terapia porque perderam a vontade de viver, sabe? Não tenho mais, Celiane. Minha vida está muito estranha, para mim tanto fez como tanto faz, né? Então, assim, os motivos que eu tenho para viver, hoje eu não consigo mais enxergar, estou cheio de frustração, tudo que eu construí até hoje não faz nenhum sentido, né? Tenho muita dificuldade financeira, uma escassez danada, né? Descobri que esse relacionamento que eu vivo não é um relacionamento que eu quero para a vida toda, entendeu? Não sei lidar com as demandas dos meus filhos atuais, né? Descobri que sou uma pessoa completamente conflituosa com os outros e comigo. E aí, nessa hora, é um pedido, essa voz, essa linguagem interna, tá pedindo o quê? Tá pedindo socorro. E se você não parar para ouvir essa voz interna, o que que vai acontecer? Você começa a acreditar em tudo que essa voz te fala. E você começa a ser moldado de acordo com essa voz interna. Você começa a acreditar que você é essa linguagem interna. Ou seja, tudo aquilo que você diz para você mesmo, principalmente em silêncio. Só que essas vozes, o que você diz para você em silêncio, fazem muito barulho. São pensamentos como: eu não sou bom nisso, eu sou um fracassado mesmo, eu sou uma fracassada mesma, eu sempre estrago tudo. Desde criança, sempre me diziam que eu não ia dar certo nessa vida. Eu não sei falar a verdade, eu omito, eu me calo porque eu não sei dizer não para as pessoas, eu não sei lidar com conflitos, eu guardo, 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 e quando eu explodo já é, né, com consequências mais severas. Então você vai conversando com você e você vai se tornando essa conversa que você tem com você. Eu sou feio, né? Isso aí não é para mim. Então, tem um monte de comandos internos que você vai se dando e isso vai moldando a sua identidade. Mas também tem os comandos que você vai se dando, como por exemplo, eu sou forte, eu dou conta, eu sei fazer, eu vou aprender a fazer isso. Daqui para frente, quando eu assumir um compromisso, eu vou cumprir esse compromisso. Então, percebam que é essa linguagem interna que vai moldando a sua identidade. Ó, por quê? Porque pode parecer que é só um pensamento, mas não é, gente. Essa linguagem é um comando para o seu cérebro. E deu o comando, na hora que você dá o comando, o que que acontece? Esse comando, ele vai gerar uma demanda fisiológica no seu corpo, que gera sensações. Depois disso, o que que acontece? Você vai agir. É assim a estrutura. Então imagina agora, ó, imagina, para a gente comprovar essa estrutura de que não é só um pensamento.
Fecha os olhinhos aí de vocês. Fecha os olhos. Faz uma respiração bem profunda aí agora. Ó, faz uma respiração bem profunda. Isso. E de olhos fechados agora, eu quero que você imagine um limão. Imagina um limão. Um limão com a casca, né, por fora, verdinha, bem brilhante. Você bota esse limão na sua mão direita. Você aperta um pouquinho e você vê que ele está meio mole, porque ele está cheio de sumo de limão. Coloque esse limão agora na sua mão esquerda. Isso. Na sua mão direita agora, em segurança, eu vou te entregar uma faquinha de serra. Pega essa faquinha de serra. Isso. Apoia esse limão aí na mesa e parte esse limão. Parte ele em bandas. Pronto. Deixa a faca aí em cima, pega com a sua mão direita uma banda desse limão, abre a boca e espreme esse limão na sua boca. Isso. Pronto. Perfeito. Abre os olhos agora. Tem limão aí na sua mão, na sua frente? Não. O limão físico, ele não existe, concorda? Mas para o seu cérebro, o limão existiu ao ponto de você deglutir, ao ponto teve gente que fez careta, ao ponto de você criar um volume de saliva muito maior na boca. Ou seja, mandou a informação para o cérebro, ele vai preparar a sua fisiologia para essa informação. E depois que ele prepara toda a fisiologia, você está no ponto de agir. Então, o que que acontece quando eu alimento pensamentos disfuncionais na minha cabeça? Todo o meu corpo é preparado para viver o comportamento disfuncional. O que que acontece com pessoas que ficam remoendo situações de mágoa do passado? Coisas que aconteceram lá atrás. Pararam agora para pensar o que que pode acontecer partindo da experiência do limão? Quando você fica ali, ó, com aquele pensamento sobre você mesmo, olha a linguagem que você tem sobre você mesmo. É um comando que você está dando para o seu cérebro e ele vai preparar toda a sua fisiologia para viver aquilo. Se eu penso que eu sou capaz, para o cérebro tá certo. Se eu penso que eu não sou capaz, que eu sou incapaz, para o cérebro também está certo. Se eu penso que eu só sei odiar as pessoas, que eu só sei ferir as pessoas, que eu só sei magoar as pessoas, para o seu cérebro, ele vai preparar toda a sua estrutura para viver dessa forma. Isso, dentro da neurociência, é chamado de neuroplasticidade, tá? A gente vai dando os comandos para o cérebro e ele vai se preparando. Ontem, foi ontem? Foi ontem. Ontem eu vi, assim, por alto, uma reportagem, vou dar a informação de forma superficial. Dentro de uma feira de, de robótica, foi criado tipo uma bicicleta, né? Para que as pessoas paraplégicas possam voltar a ter o movimento, né? E a inteligência artificial foi associado a esse equipamento o que que é ligado nesse equipamento? São colocados
né, os eletrodos de comando, a pessoa, para ela fazer um movimento, né, lógico, com a ajuda da inteligência artificial, ela precisa pensar no movimento. Ela pensa, ela movimentando as pernas, como se estivesse fazendo o movimento de andar de bicicleta. A máquina recebe esse comando e ela começa a levar o movimento de movimentação das pernas de uma pessoa paraplégica. E ainda tem gente que duvida que tudo nasce no pensamento. Então, a sua identidade, ela tem uma relação direta com a qualidade dos seus pensamentos. Por isso é muito importante a gente se apropriar dos nossos pensamentos. Por quê? Porque eles estão ligados a quem você é. Até aqui, esse momento da aula, o que que reverberou aí em você? O que que fez sentido para você até aqui? Abre teu microfone. Pode falar. Oi, bom dia. Oi, bom dia, Sou Verônica. Verônica. Para mim, tudo fez sentido. Já deixou muitas vezes os pensamentos à deriva, Verônica? Demais, demais é o que eu mais faço. E aí, o que que acontece? Gera toda uma sensação que provém desses pensamentos que muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei por que que eu sinto isso. Não é assim? É, desse jeito. Perfeito. O corpo sente a reação, pensa que não tá. Se não der uma parada, respirar, o corpo reage de forma mesmo muito intensa. Compreendeu a ligação com o exercício do limão, Verônica? Sim, sim, senti Você, realmente o que você falou, a boca encheu mais de saliva, a sensação foi essa mesmo. ou seja, aquilo que você coloca aqui a nível de pensamento vai ter que gerar uma sensação fisiológica no seu corpo. Sim, senti agora Então, também. então olha só. Nós não somos livres, a gente não tem o nosso livre-arbítrio. Temos, Se a gente conseguisse usar esse livre-arbítrio só nos pensamentos, já faria diferença total para a forma de viver, sim ou não? sim. Pronto. Então, plantei aí mais uma sementinha. Vamos ouvir a Olivia. Vai, Olivia. Bom dia. É incrível, né? A questão do pensamento e com o estado fisiológico, né? Ontem estava exatamente assim. Vieram os pensamentos divagando, depois eu parei, né, com a técnica da respiração que a gente sempre aprende aqui com vocês. Agradeci esses pensamentos, porque é sinal que eu estou viva, minha mente funciona. Falei, agora não é hora disso. E aí exatamente pensando no ICP. Falei, eu tenho aprendido tanto, fiz um nexo, mergulhei, eu não vou deixar isso me atrapalhar. Falei, dá licença que agora eu vou agir. E aí fiquei assistindo algumas aulas do ICP e fui buscando as aulas que eu entendi que me ajudariam nisso. E realmente, o estado fisiológico após isso mudou. É o que você falou. Os pensamentos que a gente coloca, né? Que lugar que a gente está dando para esse, que importância que a gente está dando para esse pensamento, né? Então, é buscar sempre evoluir
É isso, me marcou muito ontem, porque eu fiquei realmente mal. E há tanto tempo, desde que eu comecei em ICP, eu estava tão bem, trabalhando tanto isso, e ontem algo me tirou do prumo. Eu falei, não, Perfeito. peraí, deixa eu ir ali buscar o que que vai me ajudar, porque essa não é a Olivia mais, essa Olivia não existe mais, essa Olivia tá renascendo, tá aprendendo coisas novas. Não quero essa Olivia, não. E aí fui ali, segui, melhorei realmente depois no final do dia. Eu fiquei pensando exatamente nisso, na mudança do estado fisiológico. A minha postura, até mesmo nos ombros, durante o dia, enquanto eu estava com esse pensamento ruim, e depois, como depois das aulas, né, estudando ali aquilo que eu senti que fazia bem, como que muda? É o que você falou, o estado fisiológico mesmo muda. A nossa fala com o outro muda, a conversa com o outro muda, tudo muda. Total. Olha só. Aí nessa hora. É muito importante fazer isso que a Olivia trouxe, que isso está dentro, tem várias aulas sobre rapport, né, na plataforma que ensina você a acolher os seus pensamentos. Acolher não tem a ver com concordar, tá, gente? É acolher partindo dessa estrutura de que você está vivo e lembra. Esse diálogo interno que você tem, nós vamos já falar sobre isso, isso tem a ver com coisas repetidas que você ouviu durante a sua vida ou que você fez. Então, cria esse volume de pensamentos. Agora, a gente não pode se tornar refém desses pensamentos. Você precisa reconhecer que eles estão ali e que eles estão gerando uma sensação em você, correto? Depois que você, ó, pensa, você começa a sentir. Aí você vai viver aquilo. Ninguém consegue viver uma tristeza, ter um comportamento de tristeza sem antes sentir essa tristeza, correto? Então, a gente percebe, começa primeiro no volume dos pensamentos, gera uma sensação, e em seguida eu vou viver aquilo. Então, quando o pensamento chega, é estrutura, ó, isso é matemático, é uma estrutura, tá? Eu penso, eu sinto, eu faço, né? Eu vou viver aquilo que eu estou sentindo. Quando eu acredito que as pessoas são todas más, ruins, desonestas, eu começo a sentir uma sensação de insegurança associada com desconfiança. E eu começo a viver assim, desconfiando das pessoas. É assim a estrutura. A estrutura é exata, né? Então, eu reconheço que aqueles pensamentos estão ali na minha cabeça, o que que eu faço? Obrigada, eu sei que vocês estão aí, eu sou uma pessoa funcional, eu estou viva, mas agora, nesse momento, eu vou escolher pensar nisto. Você muda, você comanda para onde você quer levar os seus pensamentos. Eu vou pensar que eu vou ter um dia incrível, que vai dar assim tudo certo, que eu sou capaz de resolver tudo que eu tenho para resolver hoje de forma equilibrada, de forma amorosa. Eu vou dar conta de tudo isso. Opa, a sensação no seu corpo já começa a ser outra. E você vai viver essa sensação de que você pode, de que você é capaz, de que vai ser de forma equilibrada, de que vai dar tudo bem, que o resultado vai ser o que tem para ser. E você vai se relacionar com isso, com esse resultado, de uma forma que você pode aprender com ele. Porque se gerou o resultado desejado, ok, parabéns, consegui. Se não gerou, eu preciso olhar apenas para o resultado. Poxa, não deu certo. Então eu vou ter que achar outra forma de fazer para gerar o resultado que eu desejo. Olha um exemplo muito bom. Uma pessoa que repete para si mesma, eu sou tímida. Quando ela diz que ela é tímida, já está onde? Já está na identidade dela. Eu sou tímida e ponto final. Acabou. Não cabe transformação quando eu levo isso para a minha identidade. Agora, quando eu digo eu estou tímida, o que que acontece? Abre um espaço para que eu possa não estar tímida. Eu consiga
ser uma pessoa que posso me comunicar sem a presença da timidez. Porque assim, ó, quando você coloca lá na sua identidade, eu sou uma pessoa tímida, você não só sente essa timidez, você passa a alimentá-la. Como que a gente alimenta? Você evita situações sociais, você começa a se posicionar menos. Tudo isso para reforçar esse comportamento. Com o tempo, isso deixa de ser apenas um estado momentâneo e começa a ser você. E você vai usar isso para quê? Para validar a sua identidade. Ah, não, eu não vou não, lá vai ter muita gente, eu sou muito tímida, não é assim? Eu não vou fazer esse curso não, porque vai que na hora lá o Masulo, a Celiane pede para falar, eu sou uma pessoa muito tímida, aí não. Ou seja, você começa a viver aquilo que você acredita. E aí eu volto a dizer, não está certo e nem errado. É o que é. Celiane, se eu não uso a caixa do certo e errado para me direcionar no meu viver, eu vou usar o quê? Uso o resultado. Os resultados que você está gerando para sua vida. Poxa, eu estou me sentindo tão só. Cada vez eu tenho notado que eu tenho ficado mais só. Não tenho um grupo de pessoas para me sair, conversar. Isso está gerando uma sensação dentro de mim ruim. Olha para os resultados, tá? E aí você começa a querer gerar um resultado diferente. Para querer gerar um resultado diferente, vai ter que fazer coisas diferentes, tá bom? Agora vamos lá para a situação do eu estou tímida hoje. Eu estou tímida hoje. Diante dessa situação aqui agora, nesse momento, eu fiquei um pouco tímida. Aí você vê que abre um espaço para o quê? Para que você mude esse resultado dessa timidez, né? Que entre ali uma possibilidade de mudança. Por quê? Porque quando você diz assim, ó, hoje eu estou tímida, não é quem você é como você está naquele momento, tá? Porque essa linguagem interna, ela pode te aprisionar ou te libertar. Todo esse conhecimento, toda essa linguagem, ela pode te libertar ou te aprisionar. Ou seja, o primeiro passo de como você constrói a sua identidade é essa conversa interna. Agora vamos para o segundo passo de construção de identidade, que são as experiências repetidas. A programação neurolinguística diz que a partir da terceira experiência repetida vira uma crença. Ou seja, você passa a acreditar que aquilo é verdade. Então imagina só, o que você vive reforça quem você acredita ser, correto? O que você vive reforça quem você acredita ser. Esse segundo pilar, ele está relacionado às suas experiências, principalmente as que se repetem. O cérebro, ele aprende por repetição. Isso vocês já sabem, né? Repetição e emoção. Então, essa repetição, ela cria os padrões. E esses padrões fazem com que o cérebro economize energia. Então, ele vai sempre buscar repetir um padrão. Quando você vive a mesma situação, tá? Várias vezes, o cérebro conclui que isso é você. Ou seja, leva lá para o espaçozinho da definição da sua identidade.
Se você foi uma criança que escutou muito dos adultos ao seu redor, você é desorganizado, você não presta atenção, muitas críticas o tempo inteiro, o que que aconteceu? Você começou a levar isso para a sua identidade. Você começou a acreditar nisso, mesmo sem você querer acreditar. Você ouviu tanto essas pessoas que têm poder pessoal sobre você falar isso para você, que você passou a acreditar, é verdade, eu sou desorganizado. E quando isso vem com um apelo de comparação de pai ou de mãe, aí é que fica forte. Você até hoje, na sua vida aí, com a idade que você tem, você se orgulha em dizer assim: eu sou igualzinho meu pai, eu sou igualzinho a minha mãe. Então, às vezes, a característica que gerava mais conflito na família, ou do pai ou da mãe, um dos lados olhava para você e dizia assim: tá aí, ó, tá crescendo e ficando igualzinho o pai, tá crescendo e ficando igualzinho a mãe. Nessa hora, o teu cérebro recebe isso como sendo algo, ó, maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente admira essas criaturas. E se esses comandos forem dados na primeira e segunda infância, ai, para você se livrar disso na fase adulta, dá um trabalho danado. Por quê? Porque por repetição a gente acredita e leva para a nossa identidade. Na vida adulta, mesmo quando tem capacidade de fazer diferente, o que que acontece? Procrastina, uma doença aí universal, né? Procrastina, se confunde só para manter o padrão. Porque já foi repetido tantas vezes e você quer manter o padrão. Gente, não é por falta de capacidade. Não é por falta de capacidade. É só porque está coerente com a sua identidade, aquilo que você aprendeu. Tem muita gente que justifica, explica, porque passou uma vida inteira ouvindo isso, vendo. Ontem mesmo eu fiz um atendimento e a fala que ele teve não estava dentro do contexto, mas o inconsciente dele trouxe a dor. E a dor era: é muito difícil ser rico. Não pela ausência do dinheiro, mas é porque quem tem dinheiro, quem é rico, é muito visado. Ou seja, ele acredita que só o fato de ser rico, ele já é perseguido naturalmente. Existe? Compreenderam? Uma perseguição. Então, imagina para essa pessoa o que é lidar com a riqueza, o quanto é difícil para ele. E aí ele completou: meu pai sempre falou isso. Ou seja, ele ouviu tanto isso que está na identidade, que é muito difícil ser rico, porque uma pessoa rica está sendo visada o tempo inteiro. Tem sempre alguém olhando para ele, não pelo que ele é, mas pelo que ele tem financeiramente. Aí eu pergunto para você: olha o tamanho do diálogo conflituoso que essa pessoa gera dentro dele, tá bom? O outro exemplo é pessoas que tiveram
pequenas experiências de sucesso. Repetidas essas experiências de sucesso ao longo da sua vida. Sabe aquela vez que tu era uma criança bem pequena e que tu caiu e que tu não precisou de ninguém correr para te levantar, que tu levantou sozinho e ali do lado alguém olhou para você e falou assim: "Ê, parabéns, ó, é isso mesmo, levanta. Vai fazer o que você ia fazer." São experiências pequenas de sucesso, sabe? É uma construção diária essas experiências pequenas de sucesso. O que que acontece com essa programação? O seu cérebro absorve ali, ó, caramba, eu sei resolver problemas. Quando eu faço dessa forma, eu sou reconhecido. Superei mais um desafio. Qual a sensação que gera em você? Só em você estarem ouvindo eu falando isso, já vai mudando as MCRIs de vocês, ou seja, já começa a gerar dentro de vocês uma sensação diferente. Sabe? Bom dia, Bom professora querida. dia! Que aula ótima. Oh, Falando, Maria. vou me referenciar em relação ao que você falou aí. Professora, tem Oi. gente que aproxima de você, não porque gosta de você. Eu tirei isso, né? Essa experiência eu tive quando eu trabalhava, que agora eu me aposentei, né? Que as pessoas, elas não sabem ser sinceras. Se aproxima de você, não é por aquilo que você é pelo interesse de qualquer coisa que você possa fazer por ele. O gostar tem que ser sincero. Você tem que Aí, se. Ah, Maria Helena, são ah. todas as pessoas ou são algumas Não, pessoas? é o ser humano, é ser humano em geral, entendeu? Entendi. Você não tem ninguém que goste de você pelo que você é? Não, alguns. Não, Então a mas gente. na experiência do serviço lá, tenho, Hum, mas eu não gosto, eu sempre falo assim. Você tem que abraçar quando você sentir vontade de abraçar, sorrir quando você sentir vontade de sorrir. Eu sim, acho que tudo você tem que ter a sinceridade. certo. Não é que eu não tenha alguém que não goste de mim. Eu tenho muitas pessoas que gostam de mim, muitos. Olha que coisa Eu gosto boa. de todos, Pronto. mas essa experiência eu tive no serviço, porque depois que você sai, as pessoas ficam assim meio trucido, ou se ele tem um pouquinho de coisa a mais, ele quer ser mais do que você. Eu acho que você tem que ser você sempre. Pronto. E olha só, essas pessoas, Maria Helena, que você falou que são pessoas que criam, relações, não é vínculo, tá? Com o interesse à frente, naquele momento, aquela pessoa, ela está utilizando o quê? O que que ela está utilizando naquele momento? É só interesse pessoal. É o que elas são naquele momento, compreendeu? É o que elas Sim. são naquele momento. Essas pessoas sabem agir desse jeito. E nós não podemos pegar e generalizar que todo mundo é assim, porque não é. Porque o que que acontece? Cada um de nós está numa fase diferente da vida de entendimento de si mesmo. Então, isso não tem a ver com a Maria Helena. Isso tem a ver com aquele comportamento que aquela pessoa tem quando ela encontra uma Maria Helena, quando ela encontra uma Celiane, quando ela encontra uma Jesus, quando ela encontra uma Leudimar. Então, aquela demanda
é daquela pessoa, não é da Maria Helena, não é da Celiane, não é da Olívia. Então a gente deixa as pessoas com as demandas dela. Porque se você traz essa demanda para você, você começa a participar das consequências. Só que nesse caso aí, eu, eu, eu falo tudo bem, mas eu sempre me saio assim. Não é magoada, eu digo é porque é uma coisa assim triste para o ser humano isso. Porque dentro da escala de valores da Maria Helena, isso tem um valor diferente, correto? Agora, a Maria Helena não precisa deixar de ser a Maria Helena. Não. Não, não, de jeito nenhum, certo? A Maria Helena precisa só compreender que aquilo ali é daquela pessoa e que vai chegar um momento, pode ser que chegue esse momento, que ela vai perceber que aquilo geram consequências não tão confortáveis assim para ela, certo? Então a gente deixa, né? A gente deixa ela para usufruir dos resultados das ações dela. Porque se você começar a pensar muito nisso, Maria Helena, vai chegar uma hora que você começa a acreditar inconscientemente que todo mundo é assim. E você começa a gerar um pensamento de defesa. Para se defender dessas pessoas, você começa a se isolar, você começa a desconfiar de todo mundo, entendeu? E aí, o que que acontece? Você está trazendo uma consequência de um comportamento que não é seu. Ó, por isso que é muito legal, essa intervenção da Maria Helena foi muito boa para me lembrar de um ponto que eu gosto muito, que é assim, ó. A gente consegue ajudar alguém que não quer ser ajudado? Não. Não, correto? Então a gente não consegue. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, certo? Porém, às vezes, para ajudar alguém, você começa a fazer o que aquela pessoa tem que fazer. E aí você acha que está ajudando, né? Então você começa a fazer, a ter as ações pela pessoa. Então, quando você começa a fazer o que a pessoa tem que fazer, você tem que lembrar que aquilo gera uma consequência. E que por mais que a responsabilidade seja da outra pessoa, a partir do momento que você faz, a consequência é de quem? É sua que fez pelo outro. Aí as pessoas querem fazer e se colocam dentro dessa caixinha de que, ah, mas eu tô fazendo porque o outro não faz. Tá. E aí você quer arcar com a consequência disso? Ninguém quer. Sistemicamente, isso é danoso para o sistema inteiro. Porque você vai ocupando um espaço que não é seu, e sabe o que que acontece? Você não dá conta de todas as consequências. E quando você vai cobrar do outro, você nem tem esse lugar de querer cobrar. Isso acontece muito dentro dos relacionamentos. A maior quantidade de conflitos entre os relacionamentos é essa grande confusão. É fazendo o que o outro tem que fazer. Aí chega, lembra dos 40 anos? Você olha para trás e fala: Meu Deus, dou mais conta não. Você faz muitas vezes pela esposa, faz pelos maridos, faz pelos filhos, faz pela empresa, o que a empresa tem que fazer, você faz. E aí você vai somatizando todas as consequências disso, vai chegar uma hora que você não dá conta, tá? Não dá conta. Faz o que, Celiane? Essa parte aí eu me desconcentrei aqui. Faz o quê? Ou seja, assim, um faz pelo outro, faz pela empresa, o que era? Você faz o que é de responsabilidade do outro fazer. Certo, A entendi. ação mesmo, a ação. Entendeu, Eva? Certo. A ação. E aí você vai inutilizando.
o outro sem você perceber. Só que as consequências disso vêm para você. Quando você cansa e a hora que você não quer fazer, o outro nunca vai estar disposto a fazer. Ele nem aprendeu a fazer Agora, porque você não deixou. entendi. Ô, Celiane, bom dia. Oi. Você tá falando isso aí, eu tô me colocando neste lugar, porque eu estava aí nessa posição aí, de estar fazendo muita coisa pelo outro, sabe, de estar somatizando tudo, sobrecarregando, me sobrecarregando, querendo resolver, achando que eu era a Mulher Maravilha e que só eu sabia fazer, eu tinha que fazer. E chegou um momento da minha vida que isso foi. Eu parei, eu mesmo parei por conta própria, porque eu percebi que eu estava sobrecarregada. Então, eu assumi esse papel, entendeu? De estar pegando as responsabilidades, de estar fazendo isso tudo sozinha, de resolver tudo sozinha. E eu vi que eu não era o suficiente, na verdade, para poder estar resolvendo aquilo ali. E aí eu dei um basta, parei. Então, quando eu parei, aí eu virei a ruinzinha, entendeu? Não posso, entendeu? Não posso. Não, não, não. Eu não sempre, eu não tenho disponibilidade. Porque eu que acostumei as pessoas a isso aí. Eu que acostumei, entendeu? Nisso tudo. Então, eu tive que parar. Eu só cheguei à consciência depois de uma aula, que depois eu vou, não me recordo aqui agora, no gravado, que eu peguei de tomar consciência em relação a isso tudo, e depois do livro que eu fui ler, né? Após esse livro que eu vim me colocar, porque vários capítulos do livro eu me coloquei ali dentro. Então, a partir daí, veio essa consciência. E hoje, eu estava calada, mas só ouvindo, porque tudo que você falou, eu me coloquei diante dessa situação. Da situação de você estar ali ajudando, da situação das pessoas estar ali sempre atrás de você, procurando para poder resolver, entender as coisas, e também de pensar que as pessoas estavam se aproximando pelo que você pode oferecer, o que você consegue fazer. Então, é uma situação complicada. Só que eu, na verdade, tirei da minha mente que eu não posso, na verdade, ficar pensando que as pessoas estão do meu lado para se aproveitar. Muitas vezes tem um Isso. interesse saudável e tem um interesse, né, de oportunismo, né? Então você tem que aprender a identificar isso aí. Tem uma aula também que fala sobre isso aí. Então eu peguei, Perfeito. li, li e entendi. Aí eu fui várias vezes vindo, assisti novamente a aula e disse, meu Deus, é isso aí mesmo. Então eu tirei isso da minha mente, sabe? Esses pensamentos, essas atitudes, esse comportamento. Então, assim, eu faço de acordo com as minhas condições. Pronto. É aquele dado, eu vou até onde a minha mão alcança. E pronto, se der para fazer, eu faço. Se não der, eu não faço. Também não deixo de ajudar, mas também não estou mais 100%, entendeu? Porque às vezes você acaba fazendo uma atividade que não é a sua, é do outro, aí você vai e faz, entendeu? E você sobrecarregar, fica sobrecarregada realmente, entendeu? Diante de toda a situação. E eu, graças a Deus, mudei, sabe? Então, essa aula aí que você está dando hoje, surreal. Surreal, surreal. Uma Aí, parte também ó, interessante que eu marquei aqui, que foi sobre a timidez, né? Eu estou tímida e eu sou tímida, porque o eu estou, que eu entendi o que você falou, é o estado momentâneo. E eu isso. sou tímida, são características mais permanentes da sua personalidade, entendeu? Aí me fez entender em relação a essa situação. Então, é isso Per- aí. A aula está Perfeito. clara, Ó, tá claro. clara, Aí, clara, clara. só para a gente arrematar essa fala, Hum, só para a gente arrematar com chave de ouro. Quando a gente ajuda as pessoas e elas precisam querer serem ajudadas, gera reconhecimento, hum, certo? Quando a gente, Verdade. quando a gente faz o que o outro tem que fazer, gera obrigação. E a pessoa justamente. não reconhece. Ela acha que você tem a obrigação de fazer uma ação, uma atividade que é de responsabilidade dela. Você se meteu, você fez, agora o problema, entre aspas, é de quem? É Seu. seu. Você que Né? resolva. Então, quando a gente faz pelo outro, não gera reconhecimento. E você fica atrás desse reconhecimento, não é assim?
Poxa, ninguém vê o que eu faço, né? Eu lavo a roupa de todo mundo nessa casa, larará, não sei o quê, nananã, que é uma tarefa doméstica, é uma dor muito grande. Você É, não tem paciência, não quer ensinar, tem preguiça, acha que ninguém faz do jeito que você faz, e você começa a lavar a roupa de todo mundo, a louça de todo mundo, organizar o quarto de todo mundo. E sabe quando que você vai ter um reconhecimento sobre isso? Nunca. uhum, Oi. Agora vai lá e diz assim para sua filhinha, para o seu esposo, para quem que esteja na sua casa, e diz assim: você quer que eu ajude você a organizar seu quarto hoje? Bora organizar junto. Na hora que termina, você ganha um carinho, você ganha um reconhecimento, você vira uma pessoa incrível porque você foi ajudar alguém que quis a sua ajuda. ajuda. Então você vai lembrar daqui Perfeito. para frente que quando ajuda, você tem o reconhecimento. Quando você faz o que o outro tem que fazer, ó, vira a obrigação, você não vai ter nada em troca a não ser o seu cansaço físico e mental, tá bom? Então, Muito, Obrigada. muito, muito. Inclusive, né? posso falar? Então, pode sim. Inclusive, bom dia. Bom dia. Inclusive, eu tô assim, hiper identificada nessa. É para mim, é para mim, é para mim, é tudo para mim. Mas eu observei um ponto e eu me identifiquei nesse ponto aí. Eu acho que quando a gente diz assim, eu estou tímida hoje, principalmente para quem tem essa responsabilidade, é um momento de tristeza do não reconhecimento daquilo que você gostaria que fosse reconhecido. Então, quando a gente não tem esse reconhecimento, quando você não é uma pessoa tímida e você está tímida, é porque geralmente você está passando por um momento de tristeza por não ter sido reconhecido por algum ato. Aí você fica com aquela tristeza é, que as outras pessoas que convivem contigo e sabem que você faz o tempo todo e que você não está legal para fazer naquele momento. Então você fica naquela timidez de se recolher, não, não quero participar, mas você é que está na frente, é que resolve tudo, e hoje você não quer, ninguém para te perguntar assim, mas houve alguma coisa, aconteceu alguma coisa com você? Não, a frase é, não, você é quem está na frente, você é quem resolve, você vai ter que resolver hoje, porque, assim, eu já ouvi de pessoas, eu sou essa pessoa, eu era essa pessoa, que eu agora não sou, tirei Quero mais não, não. já faz um tempo, mas essa carga também, para tirar essa carga, ela te dá um grande sofrimento. Não é assim fácil. Não é. Fácil. Não é pelos outros, mas é por você. Quando você vê que quando você não faz mais, aquilo que você era hábito seu de fazer, de resolver tudo por todo mundo, não deixa a cliente chegar que ela resolve. Não, a cliente resolve. Não, a cliente resolve. Liga para a cliente que ela resolve. Não, a cliente vai resolver. Então, quando você diz não para uma única pessoa, você escuta de todo mundo que você é a melhor pessoa do mundo, e se você fizer um ato só que não faz, você é a pior pessoa do mundo, naquele mesmo momento. Então, se livrar dessa carga não é fácil para a pessoa. Sabe Então, por quê? Tu sabe por quê, Clênia, que não é fácil? por quê? Porque isso alimenta o ego. Hum, E quanto mais a gente alimenta o ego, mais distante a gente vai ficando da nossa essência. então, tô murchinha agora, porque eu não tô mais alimentando. É, certo? Aí o que que acontece? Você vai se reconectando com a sua essência, os seus estados essenciais, tá? Aquilo que realmente gera em você sensação de quê? De bem-estar, de paz, de conforto. Porque a nossa jornada é o quê? É perceber que cada vez mais isso vai tomando uma dimensão de importância diferente na nossa vida. Se as, Então, ó, é difícil porque a gente gosta de alimentar o nosso ego. A gente quer ser essa pessoa aí que dá conta das coisas, que faz, que realiza, manda para mim que eu resolvo. Isso é tão verdade que quando você é colocado nesse lugar e você se vê nesse lugar, às vezes é algo que qualquer uma outra pessoa poderia fazer naquele momento, mas a pessoa chega perto de você e diz assim para você: Ah, então faz assim, esfria tua cabeça, depois tu faz. mesmo que eu não queira fazer. Mesmo que não queira fazer. Então, Entendeu? a decisão de não fazer mais, deixar as pessoas resolverem seus problemas,
Não, no trabalho, em casa, em tudo quanto é lugar onde eu vivia, era sempre eu que resolvia. Quando eu deixei as pessoas resolverem os seus problemas, por menor que fosse, e por mais que eu pudesse resolver aqui e dali assim rapidinho, as pessoas enfrentaram muitos problemas e eu recebi só críticas. Mas isso mexeu muito com o meu ego, Mexe com o ego, mexe muito. deixou muito para baixo. E aí foi quando eu conheci o Masulo e você. E se as pessoas descobrissem que eu conheço você hoje, Masulo, por conta daquelas terapias, dos cursos, você receberia um processo. Porque vocês tiraram como é que é? O soldado da linha de frente. Não estou mais na linha de frente, não quero mais. Pronto, perfeito, sabe? E aí o que que acontece? Quanto mais conhecimento, Glendy, você tem, mais aumenta a sua responsabilidade com você e para Exato. com os outros. Porque, olha, parece ruim, né? Mas é bom que as pessoas tomem posse também da vida delas, que elas comecem a conduzir, porque às vezes o crescimento só vai acontecer quando eu assumir. E ter essas pessoas do nosso lado o tempo todo que elas sabem resolver, elas sabem fazer, isso poda muito o crescimento. E aí vai chegar uma hora que vai se tornar uma pessoa adulta disfuncional e vai ter que aprender com a vida, né? Assim que fala, né? Quando, quando eu resolvi tomar posse da minha vida, já faz uns meses. São 49 anos servindo. 49 anos servindo, não sabia o que era fazer coisas para mim. Às vezes eu fazia uma coisinha ou outra e me sentia muito bem. Até que um dia eu me decidi fazer isso. Mas não foi fácil, ainda não é Não fácil. é? Tem lápis de depressão por isso. Tem hora que eu fico angustiada que o bolo vem aqui. Aí eu faço respiração, vou fazer coisas que eu gosto, vou fazer qualquer coisa que eu gosto, qualquer coisa que seja para mim, qualquer coisa que eu goste. Por mais mas é difícil. Mas você tomar conta, eu tomei conta da minha vida, Perfeito. ótimo. E eu tenho vontade de fazer coisas para mim, não tenho vontade de fazer coisas para os outros. Claro que eu tenho que fazer coisas para os outros ainda, porque eu tenho família. Então, Lógico. aquela, aquele, entre aspas, de que a mulher tem que estar presente, mas eu gosto de fazer coisas para mim, deixo ele tomar conta da vida deles. Perfeito. Pronto. Bom Olha dia. que depoimento legal, né? Aí, olha só, para a gente finalizar, vocês hoje têm aí perto de vocês, no mínimo, você tem um objeto, um elemento, algo que você não utiliza mais, que você não usa mais, correto? Então, eu quero que você olhe aí ao seu redor e, se for possível pegar, pegue. Pegue e traga bem aqui algo que está aí perto de vocês ou que você lembrou, que faz tempo que você tem, só que hoje você não usa mais. Olha aí para o seu redor. A minha salada no meu guarda-roupa, inúmeras coisas. Pronto. Lembrou de inúmeras coisas, certo? Mas, coisas que eu não uso, que eu Tem guardo. muito, certo? Aí eu pergunto para você, por que que vocês continuam guardando esses objetos, essas coisas? Sabe por que que você guarda? Para alimentar o Porque, ego. porque você ainda não conseguiu descobrir quem você é hoje. Isso é verdade. Ainda tem um. Eu faço coisas para mim. E coisas, quando eu digo que eu faço coisas, quando a gente diz assim, faça coisas para você, não é fazer grandes coisas, são coisas. Uma pequena caminhada, olhar um jardim, ir na praia sozinha, olhar o mar, ir tomar um sorvete. Ah, eu tô gorda, eu não quero saber se eu tô gorda, eu tô com vontade de tomar um sorvete agora. Eu vou lá tomar, eu não vou tomar sorvete todo dia, mas eu vou lá tomar um sorvete sozinha. Pronto. Então, isso fazer coisas para mim. E ler um livro, assistir um filme, assistir uma aula gostosa, assistir uma aula gostosa que você vê, por exemplo, uma aula Lembra que a construção de pequenos sucessos, pequenas realizações, é isso que a Cleane está vivendo. Agora, olha só, essa monte de coisa que você tem aí, que você não usa mais, já fez parte de quem você foi um dia, certo? Então você precisa começar a treinar, a desapegar de quem você já foi. Porque depois dos 40, a pergunta que tem que ser respondida é quem você é hoje. Não é mais
quem sou eu. Você tem que se renascer e se recriar e viver. Porque senão É você. isso. Então começa a pegar essas coisas, agradece e tem alguém esperando por isso. Vai servir para atender a necessidade de alguém hoje. Ou então faz assim, ó, monetiza tudo isso, procura um brechó aí na tua cidade e fala, vou desapegar, vou levar lá no brechó e ver o que que dá lá, ainda vou receber um valor por isso. Por quê? Porque você fica guardando tanto coisas externas, elementos, como características, padrões que já foram úteis para você um dia, só que hoje não é mais, não corresponde mais com quem você é hoje. Nisso eu não tinha pensado ainda. Mas Tá? vou. Então, começa um treino. Vai devagar mesmo, cuidado para não dar a casa toda. Isso, Não, né? e fazer coisas para mim, é, cuidar da minha alimentação e da minha saúde e do meu bem-estar foi o primeiro passo. E estudar foi uma coisa que eu voltei a estudar, que eu amei, amei, amei. Eu acho que não tem idade nem momento, assim, no momento que você quer começar, o primeiro passo é voltar a estudar. Estudar Sim, é ótimo. Eu voltei a estudar e foi maravilhoso. que E bom, Cleide. O passo é esse, gente, é voltar a estudar, aprender coisas novas para gerar resultados diferentes, tá? Então, hoje, eu vou deixar uma tarefinha para vocês, tá? Hoje, começa a identificar o que que tem aí que você não usa mais, que já fez parte de quem você foi um dia, tá? Ah, eu tô guardando essa roupa aqui porque um dia eu fui magra ao ponto de usar 36. Hoje eu uso 44 e eu continuo guardando a roupa porque eu quero voltar a ser aquela mulher que um dia usou 36. Para com isso, tá? Deixa disso. Aquilo ali fez parte, tá? De quem você já foi. Então, agradece e começa a separar, certo? Aquela, aquele topper, aí tem aquelas coisas de apelo emocional, porque foi fulano que me deu, mas ele me deu na época, ou ela me deu na época que eu era aquela pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Então, vai fazendo esse exercício, essa bioenergética, que você vê o que que vai acontecendo dessas coisas invisíveis que estão aí, padrões invisíveis dentro de você. Treina, faz esse exercício. vou treinar, e depois eu dou a resposta. Tá bom? Eu quero a resposta, tá bom? Doutora, bom Então, olha dia. só. Oi, Obrigada. bom dia. Quem tá falando? Preciso falar urgente. Eu sou Maria José Ferreira de Albuquerque. Seja Eu estou bem-vinda, aqui. Maria José Ferreira de Albuquerque. Olha, sabe uma revolução ouvindo tudo isso? Eu não sabia se chorava, se gritava, porque foi muito impactante. Eu não sei por quê, eu devo dar motivo, mas de preferência eu gosto muito de expressar meu sentimento cuidando. E, normalmente, principalmente pelos entes queridos, é muito difícil expressar isso, que eu não gosto nem de expor. Mas eu sou excluída, rejeitada. E não é que eu inventei, eu vivo. E tanto é que pessoas ao redor percebem também. Então, quando a senhora começou a falar aí, foi assim, parecendo que teve um vendaval dentro de mim, a ponto de me causar dor, porque buliu comigo. Está sendo libertadora essa aula. E o que leva uma pessoa... Tem pessoas que me acolhem, que me amam. Eu tenho certeza que minha família me ama. Mas eu tenho uma pessoa específica, que eu não vou expor muito, não vou dar, mas que ela investe em me causar danos, porque eu sorrio, eu brinco, eu sou feliz. Estou chorando porque eu sou emotiva. E o que é que causa uma pessoa expressar esse sentimento para com outra? Eu falo da pessoa que eu não Uhum. me lembro de ter causado nenhum dano.
Pode ser que até inconsciente, mas a minha existência incomoda ela. E eu não sou, desculpe a expressão, a bambambam. Bam, bam. Eu não me acho. Ela me vê o que eu não me acho. E de 10 anos para cá, eu comecei a me anular de tal forma que eu adoeci. Porque de tanto ouvir que as pessoas me desprezam, desculpe, eu estou chorando. Imagina. Eu recuei, bloqueei e parei de lutar. De uns meses para cá, eu comecei a reagir. Não tinha conhecido ainda, não é, esse curso, mas essa reunião foi inicialmente, né, motivadora para eu estar aqui hoje. É muito difícil estar aqui, porque eu dei para procrastinar, porque tudo que me cansa e é meio complicado, eu desisto. E não que seja a aula que estou falando, mas a dificuldade de acesso, algumas situações. Aí eu comecei, não, eu tenho um bocado de curso que eu fiz, paguei e nunca consegui, mas esse eu vou fazer. Estou aqui agora. Perfeito, perfeito, Maria E José. eu vou distribuir essa sementinha, porque é libertadora e curadora, também curativa, eu digo curativa. Porque a partir do momento que a gente vai jogando para fora, eu digo são resíduos, né? Uhum. Coisas que nos fazem mal, vai começando a dar espaço para as coisas boas. E eu creio que eu vou conseguir, como todos que estão interagindo nesse curso. Perfeito. Olha só, Maria José, duas orientações apenas. Primeiro, você vai trocar essa frase, eu sou rejeitada, eu sou excluída, tá? Por tem momentos que essa pessoa me exclui e me rejeita. Ou algumas pessoas, em determinados momentos, me excluem e me rejeitam, certo? Troca para tirar da sua identidade isso. Isso é muito importante, tá? Então, assim, você mesmo corrigiu depois que tem pessoas que te amam, tem pessoas que não te rejeitam, tem pessoas que não te excluem, que gostam do seu jeito de ser. Então, tira da sua identidade. Você não é rejeitada e excluída. Isso te coloca num lugar muito sensível e muito perigoso, tá? Então, não queira de forma alguma instalar isso na sua identidade. Você não é. Tem momentos que as pessoas que me excluem, que me rejeitam. E aí você vai ver que se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já foi excluído e rejeitado? Todo mundo vai levantar a mão, né? Então, assim, tem momentos que isso acontece mesmo. Segundo, informação muito importante. As pessoas só têm poder sobre a nossa vida quando a gente dá esse poder para elas. Então, você está dando muito poder para essa pessoa, tá? Você está pegando a sua vidinha e dando o poder para ela, o poder de tirar a sua alegria, tirar o seu brilho, a sua animação. Não faz isso, tá? Deixa ela com essas demandas dela, com as inabilidades, ela só sabe ser daquele jeito. Quando você se comporta da forma como ela quer que você se comporte, você está dando esse poder, e aí o que que acontece? Ela controla você. E isso te faz infeliz. Isso te deixa assim, nesse estado de sofrimento. Então, toma posse dessa alegria dessa mulher que você é e que te faz bem. Licença, ela gosta de influenciar pessoas para se tornarem contra mim. Pronto. Eu a amo tanto, que eu não reajo e também não me posiciono. Fico em silêncio, continuo tratando ela com respeito, com amor, que é o que eu sou, a essência que eu tenho é essa, Uhum. mas não mudou nada da parte dela, ou talvez mudou e eu não saiba, porque impacta as pessoas no nosso comportamento. Embora nós pensemos assim que não, mas muitas vezes nós estamos sendo observados, aliás, até biblicamente falando, o tempo todo, né? Cercados de testemunhos. E eu quero ser diferente, não quero copiar, reproduzir o que ela faz. Essa informação é muito importante. Nem melhor nem pior, apenas diferente, desde que esteja alinhado com a sua essência.
E não espere, tá? Nada em troca, só seja quem você é e ponto, tá É bom? assim que eu Isso é acho. muito E importante. fico em paz. E fique em Só choro paz. porque sou emotiva. Me É, tá tudo perdoe aí. certo. E aqui é esse lugar. Aqui é o lugar da gente pode chorar, Oi, pode, tá? E nós vamos ter que encerrar. Que maravilha ter te conhecido. ô, professora Celiane. Oi. Não, mas eu abordei esse assunto, mas não é que eu esteja sofrendo com isso, que eu deixei de ajudar. É uma coisa que faz parte de mim. Mas é do meu jeito, né? Eu Sim, observo, eu sempre fui observadora, sou calada, tudo, eu não vou entrar assim à toa, mas também não vou sofrer à toa por uma coisa dessa. perfeito. Ó, Às vezes, às eu vou vezes encerrar, Maria Helena. Deixa eu te minhas filhas falar. diziam, mãe, a senhora não é a madre de Calcutá, mas é uma coisa minha. Pronto. Então, olha, eu vou encerrar, a gente vai ter essa oportunidade. Eu acredito que a gente abriu várias gavetas aí nessa cabeça. Lembrem da atividade de fazer durante o dia de hoje, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Comentem lá no grupo sobre a aula para as pessoas correrem para assistir, tá bom? Abra uma câmera fazer uma foto rapidinho, olha só. Aqui é um local de prosperidade diária. Por isso que todos os dias o Negreiros diz assim: Feliz!